Olá, meu amigo concurseiro, estamos de volta para darmos continuidade ao estudo do nosso Código Disciplinar. Nós estamos chegando aí na metade do nosso Código Disciplinar, já caminhando aí para a parte final nos próximos vídeos, para então concluirmos essa que é uma das leis extremamente importantes aí do nosso conteúdo programático do concurso para a Polícia Militar aqui do Estado do Ceará. Nós estamos estudando a legislação aí artigo por artigo, passo a passo. Espero sinceramente que este curso esteja lhe auxiliando a absorver o máximo de informações possíveis para que você no dia de sua prova tenha condições de gabaritar aí acertar todas as questões, gabaritar a sua prova acertando todas as questões aí da nossa disciplina. Na aula anterior, a gente falou aí sobre a parte que engloba aí o procedimento disciplinar e a representação contra ato de superior. No vídeo de hoje, nós vamos começar a falar sobre a aplicação das sanções disciplinares. Observem que nos vídeos, os vídeos anteriores, nos vídeos passados, nós estudamos sobre transgressões disciplinares, sobre sanções disciplinares, suas características, os detalhes que englobam cada uma das sanções disciplinares. E a partir deste vídeo, nós então vamos agora falar sobre a sua aplicação. Todas as informações que norteiam aí a aplicação, que englobam a aplicação das sanções disciplinares, nós vamos então falar a partir deste vídeo. Nós vamos entrar no artigo de número 33, mas também nós iremos falar do artigo 35, do artigo 36 e do artigo 37. Observem que inicialmente nesta aula nós não iremos falar do artigo 34, isso vai ficar para a próxima aula. O artigo 34 ele trata exatamente sobre as causas de justificação que eu quero falar em uma aula específica. Então, neste vídeo, artigo 33, 35, 36 e artigo 37. Nós já chegamos aqui na nossa aula de número 63. Aula 63, curso de legislação militar do zero, aplicação das sanções disciplinares. Nosso assunto inicial, ele dispõe sobre as circunstâncias atenuantes. Então, na aplicação das sanções disciplinares, a autoridade que vai aplicar a referida sanção, ela tem que levar em conta uma série de fatores na hora de escolher qual punição deve ser aplicada ao militar. É sobre estes fatores que nós iremos, então, falar neste vídeo. Vale lembrar que o militar ele só pode ser punido, obviamente, após ficar comprovado que realmente ele cometeu a transgressão dentro do chamado processo regular. Responder um processo regular que pode ser, dependendo da gravidade do fato, pode ser um procedimento disciplinar, um conselho de justificação de disciplina ou PAD, a depender da gravidade e a depender de quem cometeu a transgressão, o militar ele tem que responder esse processo e tem que exercer o seu direito à ampla defesa. Então, só após esse processo, caso culpado, é que a autoridade competente ela pode aplicar a sanção. A gente lembra ainda que quando se fala de aplicar sanção, só pode aplicá-la do militar ocupante do posto de tenente, segundo tenente, até a figura do governador do estado. Então, quem é que pode punir o militar? O segundo tenente, o primeiro tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel, o coronel, o comandante-geral. Nós temos o subcomandante, o subchefe da Casa Militar, nós temos o secretário de Segurança Pública, o controlador-geral e nós temos ainda o nosso governador. Então nós temos uma série de autoridades que são competentes para aplicar sanções aos militares conforme as características, conforme melhor dizendo, os requisitos e os critérios estabelecidos pelos artigos 31 e 32. Inclusive, nós falamos sobre isso no último vídeo, O professor até colocou aqui um quadro, colocou uma tabelinha aqui no quadro,
né, dizendo lá exatamente quem pode aplicar e qual sanção ele pode aplicar. Agora, uma vez o militar respondendo a este processo e sendo considerado culpado, o que é que a autoridade vai levar em conta na hora de aplicar essa punição? Aí o artigo 33, acredito que esteja dando para você visualizar aqui mais abaixo, na aplicação da sanção serão sempre consideradas a natureza, os motivos determinantes do fato, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente, a intensidade do dolo ou do dolo e o grau da culpa. Observem que a autoridade ela não pode simplesmente, o militar ser considerado culpado, a autoridade não pode simplesmente ir lá e aplicar, por exemplo, uma permanência. Ela não pode ir lá e aplicar uma custódia, uma repreensão. Não é assim que funciona. Essa autoridade, na realidade, tem que levar em conta uma série de fatores, uma série de situações na hora de aplicar a sanção. Então, a natureza e os motivos determinantes do fato devem ser considerados, os danos causados também. Personalidade e os antecedentes do agente também devem ser levados em conta. A intensidade do dolo e o grau da culpa também devem ser observados pela autoridade competente. Só após ela observar todas essas situações do artigo de número 33 é que ela então poderá aplicar a sanção. Professor, é só isso que ela levará em conta a autoridade? Na realidade, não é só isso. Além do 33, a autoridade deverá levar em conta o artigo 35, bem como a autoridade também deverá levar em conta o artigo 36. Então, ela leva em conta as atenuantes e as agravantes. Professor, quais são as circunstâncias atenuantes? São aquelas alencadas no artigo 35. E aí eu tenho, são circunstâncias atenuantes que devem ser levadas em consideração pela autoridade competente na hora de aplicar a sanção disciplinar. Bom, ela vai levar em conta o comportamento deste militar, obviamente, se for um militar na condição de praça da corporação, porque só as praças é que possuem classificação de comportamento. Então, ó, se essa praça que está sendo punida estiver no mínimo no bom comportamento, na hora da autoridade aplicar a punição, essa situação aí, essa classificação de no mínimo no bom comportamento, servirá como uma atenuante. Ter prestado serviços relevantes também será levado em consideração pela autoridade na hora de aplicar a sanção ao militar. Professor, como é que nós sabemos, como é que nós identificamos um militar em razão de ter praticado serviços relevantes? Bom, tudo é registrado na ficha individual do militar. Então, se esse militar ele recebeu algum elogio, recebeu alguma condecoração, alguma medalha, algum prêmio de honra ao mérito, então está lá registrado na sua ficha individual, está lá no seu assentamento individual. Desta forma, ficará caracterizado aí ou configurada a prestação dos serviços relevantes por parte do militar, beleza? Então, atenuante, no mínimo no bom comportamento, ter prestado serviços relevantes, beleza. Terceira atenuante, militar, ele terá a sua punição atenuada caso ele venha admitir a transgressão de autoria ignorada ou, se conhecida, imputada a outrem. Que é isso, professor? O militar assumiu a culpa. Se ele assumiu a culpa, isso será levado em conta na hora da autoridade aplicar a sanção, ou seja, isso será uma circunstância atenuante. Outra atenuante, ter praticado a falta para evitar um mal maior. Se o militar teve que cometer a transgressão, teve que praticar a transgressão para evitar algo de maior gravidade, um mal maior, isso também será levado em consideração, isso também será considerado aí como uma circunstância
atenuante, beleza? Ter praticado a falta por motivo de relevante valor social. Olha só como é importante o militar colocar sempre o interesse público acima dos interesses particulares, né? Se o militar ele praticou a falta, essa falta aqui é a transgressão, né? Ter praticado a transgressão por motivo de relevante valor social. Praticou a falta em razão de relevante valor social, na hora da autoridade aplicar a punição, a autoridade irá levar como uma atenuante. Não possuir prática no serviço, é aquele militar que não tem ainda muita experiência em determinado tipo de situação, em determinado tipo de serviço, de policiamento. Cometeu a transgressão, não tendo prática, vai ser punido, no entanto, o fato dele não ter prática, não ter experiência, servirá como uma circunstância atenuante. Ok? Então, não possuir prática no serviço é uma das circunstâncias atenuantes. Por fim, colaborar na apuração da transgressão disciplinar, o militar está colaborando, está contribuindo aí na apuração da transgressão disciplinar, então a autoridade vai levar em conta também essa situação como sendo uma circunstância atenuante. Observe que nós temos basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circunstâncias atenuantes. Então, necessariamente, no dia do seu concurso, você precisa chegar lá na sua prova conhecendo aí detalhadamente, minuciosamente, todas as circunstâncias atenuantes. Este assunto ele é muito cobrado nas provas e aí já fica a sugestão para você circular aí o artigo 35 no seu material, na sua lei, porque esse artigo você precisa estudá-lo bastante, estudá-lo muito, porque ele será cobrado na sua prova, a grande probabilidade dele ser cobrado. Então, são 7 circunstâncias atenuantes, beleza? Muito bem. Então, o detalhe extremamente importante bem aqui, na primeira, está no mínimo no bom comportamento. Eu lembrei que sempre os colegas perguntam na sala de aula, professor, beleza, se ele tiver no mínimo no bom, vai atenuar. Se ele tiver acima do bom, obviamente que também vai atenuar. Se é no mínimo no bom, então se ele tiver no ótimo, se ele tiver no excelente, também irá atenuar aí a sanção. Beleza? Tranquilo? Então, artigo de número 35, nós temos as circunstâncias atenuantes que você precisa necessariamente chegar no dia do concurso conhecendo cada uma delas, ok? Já no artigo de número 36, nós temos as circunstâncias agravantes. Circunstâncias agravantes. Nós temos estar no mau comportamento, prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões, reincidência, o conluio de 2 ou mais pessoas, ter sido a falta praticada durante a execução do serviço, ter sido a falta praticada na presença de subordinado, de tropa e de civil, ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica ou funcional ou com emprego imoderado de violência manifestamente desnecessária. O detalhe é, foque aí no quadro, observem que nós temos aí as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. O detalhe é que o artigo 35 vai falar das atenuantes, o 36 vai falar das circunstâncias agravantes. O detalhe é que lá no artigo de número 35, inciso de número 5, artigo 35, inciso de número 5, ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou os de outrem. Então, só um detalhe extremamente importante aqui para você. Nós vimos aqui o 36, e o professor acabou observando aqui, e é muito importante que você atente. Nós temos aqui no 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circunstâncias agravantes,
Já que do outro lado do quadro, nós temos as circunstâncias atenuantes, que o professor falou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando uma delas aqui, né? O artigo 35, inciso de número 5. Ter praticado a falta aí em razão dos seus próprios interesses ou os de outro, na defesa de seus interesses ou os de outro. Então o professor vai fazer aqui uma rápida acréscimo aqui. Eu vou colocar bem aqui, ó, em defesa de seus próprios direitos, ou os de outrem. Muito bem. É o artigo 35, inciso 5. Acredito, se eu não estiver enganado, que seja este o inciso. Então, na realidade, não são 7 atenuantes, como o professor havia falado anteriormente, são 8 circunstâncias atenuantes. Nós temos estar no mínimo no bom comportamento, ter prestado serviços relevantes, ter admitido a transgressão de autoria ignorada ou se conhecida imputada a outrem, ter praticado a falta para evitar mal maior, ter praticado a falta por motivo de relevante valor social, não possuir prática no serviço, colaborar na apuração da transgressão e ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou os de outrem. Acrescente 1. Essa circunstância, na realidade, não são 7, são 8. Já no 36, não. No 36, aí sim, nós temos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circunstâncias agravantes. A primeira delas é estar em mau comportamento. Olha só como é interessante. Se ele estiver no mínimo no bom, vai atenuar. Se ele estiver no mal, irá o quê? Agravar. Se ele estiver no mínimo no bom, vai atenuar. Se ele estiver no mal, vai agravar. Professor, o que acontece se o militar ele estiver no comportamento regular? Na realidade, ele nem vai se encaixar no artigo 35 e nem muito menos vai se encaixar no artigo 36. Então, se ele estiver no regular, nem vai atenuar e nem vai agravar. Beleza? Show de bola? Então, estar em mau comportamento constitui uma das circunstâncias agravantes previstas aqui na lei. Segundo agravante, a prática simultânea ou a conexão de 2 ou mais transgressões. Prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões também constitui-se como uma das circunstâncias agravantes, ou seja, a autoridade vai levar em conta na hora de aplicar a sanção disciplinar. Terceira agravante, a reincidência. Se o militar reincidiu, praticou uma transgressão, foi punido, depois voltou a praticá-la, se for reincidência, a autoridade vai levar em conta na hora aí de aplicar a sanção como sendo uma circunstância agravante. Beleza? Quarta agravante, conluio de 2 ou mais pessoas. O militar juntou-se com outro militar ou com outros para a prática da transgressão disciplinar. O conluio, a junção, ele juntou-se com outra ou com outras pessoas para a prática da transgressão, a autoridade vai levar em conta isso aí como sendo uma circunstância agravante, tá? O conluio, lógico, é sim uma circunstância agravante. Ter sido a falta praticada durante a execução do serviço. O militar estava trabalhando, durante o serviço ele cometeu a transgressão. Se foi durante a execução do serviço, a autoridade então vai levar em conta como sendo uma das circunstâncias agravantes. Agora observe que o professor colocou aqui uma seta, ó. E aqui, ó.
Cuidado para não confundir isso aqui. Olha o que diz mais abaixo aqui, ó. Não será uma circunstância agravante quando, pela sua natureza, a transgressão seja inerente à execução do serviço. Espera aí, professor, deixa eu entender. Se a falta for praticada durante a execução do serviço, é agravante? É agravante. Agora, não será agravante quando, pela sua natureza, a transgressão seja inerente à execução do serviço. Ou seja, ele cometeu em consequência do serviço. Exemplo, o militar estava lá na viatura, aí em atendimento de ocorrência ele começou a desrespeitar as regras básicas de trânsito. Além de constituir-se infração ao Código de Trânsito Brasileiro, ele também cometerá transgressão disciplinar de natureza média. Ou seja, ele começou a avançar o sinal vermelho, ele fez retorno proibido, estacionou em local proibido, ele extrapolou os limites de velocidade e aí vai. Transgrediu lá o Código de Trânsito. Isso aí ele vai depois, no devido tempo, fazer a devida defesa através da justificação. O que a lei está dizendo para nós é que, como ele cometeu a transgressão inerente à execução do serviço, ou seja, ele só desrespeitou as regras de trânsito porque ele foi atender a ocorrência. Então, a autoridade diz que nesse caso não será considerado agravante. Então, não será agravante quando, pela sua natureza, a transgressão seja inerente à execução do serviço. Se for inerente à execução do serviço, não será considerada agravante. Beleza? Ter sido a falta praticada em presença de subordinado, de tropa ou de civil, também será levada em conta ou em consideração pela autoridade, aí na hora de aplicar a sanção, como sendo uma circunstância agravante. Cuidado com essa daqui, ter sido a falta praticada em presença de subordinado, de tropa ou de civil. Por fim, ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica, observe, com abuso de autoridade hierárquica ou funcional, ou com emprego imoderado de violência manifestamente desnecessária. Logicamente que se o militar abusou de sua autoridade hierárquica, isso será levado em conta como uma agravante. Se ele empregou de forma imoderada algum tipo de violência manifestamente desnecessária, isso também será levado em consideração, será levado em conta pela autoridade na hora de aplicar a sanção como sendo uma circunstância agravante. Observem que nós temos, mais uma vez aqui ratificando, 7 circunstâncias agravantes. Nós temos estar em mau comportamento, prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões, a reincidência, o conluio de 2 ou mais pessoas, ter sido a falta praticada durante a execução do serviço, ter sido a falta praticada em presença de subordinado, de tropa ou de civil, ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica ou funcional, ou com emprego imoderado de violência manifestamente desnecessária. Lembrando que no início do vídeo o professor falou que são 7 agravantes, são 7 atenuantes e 7 agravantes. Na realidade, são 8 atenuantes e 7 agravantes. Preciso saber lá no dia da prova, e aí vai a dica, mais uma vez, para você circular o 35 e circular o artigo 36. Você precisa saber diferenciar as atenuantes, as 8 atenuantes, das 7 agravantes. Professor, beleza, a autoridade levou em conta atenuantes e agravantes. E aí, como é que a autoridade faz? Esse é assunto para os nossos próximos vídeos, nossas próximas aulas. Para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, nós temos o artigo 37, que diz que a aplicação de sanção, ela abrange a análise das circunstâncias que determinaram a transgressão, a aplicação da sanção abrange o tal do enquadramento,
que está lá no artigo de número 38, artigo 38, que é a descrição da transgressão cometida e da respectiva punição aplicada ao militar. A aplicação da sanção também abrange a decorrente publicação, ou seja, essa punição, essa sanção, ela só produzirá efeitos a partir do momento em que ela for devidamente publicada. É o artigo de número 39, beleza? Muito bem. Então, nós estamos aqui chegando ao final desta aula, ao final deste vídeo. Nós vimos aí um pouco do artigo 33, do artigo 35, do artigo 36 e finalizamos aqui com o artigo de número 37. Na nossa próxima aula, nós iremos conversar um pouco mais sobre circunstâncias atenuantes e agravantes e posteriormente a gente vai falar do artigo 34, que ficou faltando aí, sobre as causas de justificação. Se tiver dúvidas aqui nessa aula, retorne o vídeo, pause aí o vídeo, reveja aí o passo a passo para que você possa então ter condições de assimilar o máximo de informações possíveis. Nós vamos encerrando por aqui e na próxima aula a gente continua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.